falo isso, eu vejo nossos irmãos que até hoje são mártires da palavra do Senhor, nos lugares proibidos de se pregar. Até hoje a gente só conhece, ou a gente só vive ou prega a história dos mártires antigos, mas até hoje, enquanto a gente está aqui, tudo cheirosinho, tudo bonitinho, tem crente morrendo por amor ao nome do Senhor. Tem pessoas que estão sendo presas, tem pessoas que estão perdendo tudo que tem por amor a Cristo e não negam o nome do Senhor. Aleluia. E o que é que Jesus representa para eles? Eu fico me perguntando quando eu estou orando pelas missões, eu digo, Senhor, o que é que isso significa para esse povo? Que é decapitado, que é fuzilado, que perde o que tem, que vê o inimigo matando o filho, matando a mulher. O que é que isso representa para esse povo? Para esse povo não te negar. Não é pelos benefícios de Deus. Que benefício é esse? Que benefício que o Evangelho tem trazido para esse povo que tem perdido a sua vida? Que benefício é esse? Que benefício é esse? Que benefício é esse? Eu me pergunto para o Senhor. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua. E quando mata um, Deus levanta o outro. Aleluia. Quando prende um, Deus levanta o outro. E sempre vai ser dessa maneira. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é. Aleluia. E o próprio Jeremias disse dentro daquele texto: buscar-me, me achareis, quando buscares de todo o teu coração. Quando buscares de todo o teu coração. Domingo passado eu estava ministrando na minha igreja, eu pregava mais ou menos baseado nisso, na entrega. Quando Deus manda Elias ungir Eliseu, ele passa a sua capa. Eliseu segue e diz para ele assim: deixa eu só me despedir do meu pai e da minha mãe. E o texto é bem claro que Elias diz assim: vai e volta, lembra do que eu fiz contigo. Ele está dizendo: lembra da oportunidade que está tendo hoje. Lembra. E o que é que ele faz? Quando ele volta, ele não só acompanha Elias, ele mata os bois, quebra os carros, bota fogo, alimenta todo mundo. E ele estava dizendo: nunca mais eu puxo boi de arado na minha vida. Daqui para frente é só eu e Deus. Nunca mais eu puxo boi de arado. E assim se foi na vida dele. Quando Saulo, eu gosto sempre de estar lendo, de estar meditando. E eu conheci um nobre pastor chamado Pastor Santana, lá no estado de Pernambuco, tesoureiro das Assembleias de Deus, que acredito que eu tinha uns 22 anos quando eu vi a primeira vez ele pregando sobre os Salmos. E de ontem para hoje eu estava meditando e eu me peguei bastante nesse texto. E a gente entende aqui que Davi se honra a ele por esse salmo. Era uma época crucial, porque estava havendo perseguições, estava havendo divisões. Historiadores dizem que lá por o ano 1010, 975 a.C., e Davi agora está com uma idade aproximadamente de 31 anos. 30 para 30, salmo odiando ao Senhor. E quando a gente vê esse salmo 139, que o primeiro versículo, Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. A gente vê o ponto, parece que vai parar. O diálogo de Davi, o salmo de Davi com Deus, parece que o canto
essa frase, quando ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. E quando para-se, Davi continua com seu instrumento e ele começa a fazer uma oração tão voltada para Deus, e ele começa a mostrar ao Senhor a grandeza dele. Ele começa a declarar, pastor Manuel, 3 características muito importantes do Senhor, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência. Ele diz: se eu for para o céu, vamos falar em nossas línguas, eu sei que o Senhor está lá. Se eu for no Senhor também, o Senhor também está. Ele começa a mostrar a onipresença do Senhor nos seus salmos, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Mas Davi está declarando esse salmo em lágrimas. Davi está com o coração apertado. Davi está se voltando, se entregando, porque ele entrega todo o pensamento. Olha o que Davi diz aqui: o tal conhecimento é maravilhoso. Isso está no versículo 6. Demais está além do meu alcance, e tão elevado que não posso atingir. Olha o que ele está falando aqui com Deus. Olha o que ele está expressando em cântico para Deus. E a gente sabe que para Davi está aqui muitas coisas acontecendo na vida de Davi. Eu vejo o Davi agora expressando a Deus, a grandeza de Deus, mas um Davi que outrora, quando lá atrás, quando jovem, não tinha valor nenhum sentimental no meio da sua casa. Não tinha nada que acolhesse Davi, não tinha característica nenhuma para que Davi fosse ungido rei. Nós sabemos isso perante a história do Senhor. Passa-se os irmãos de Davi, se apresentam os irmãos de Davi, mas não apresenta Davi. Não apresenta Davi perante o profeta. Não traz Davi para receber o profeta. Não traz Davi para sentar à mesa do profeta antes que o profeta chame. Não, automaticamente ele está sendo excluído mesmo estando presente. Eu quero repetir isso de novo. Davi está sendo excluído mesmo sendo presente. Davi era presente porque era filho. Davi era presente porque estava orando na casa de Jessé. Mas Davi não estava envolvido com o que Jessé fazia, voltado para Deus. Não, os irmãos deles, guerreiro, já tinha conhecido o rei Saul, já tinha ido para as academias do rei, já tinha treinado, já tinha pegado espada. E Davi continuava pastoreando ovelhas. Davi era considerado naquela época, como também hoje, nos dias de hoje, né? Porque todo mundo vale coisa. Aqui eu não quero falar de religião, mas eu quero expressar uma fala como pensador. Se falar cuidado do pai de santo, todo mundo tem medo do pai de santo. O pai de A, o pai de B, não sei o que vai falar do pastor, já diz logo que o pastor é ladrão, que o pastor rouba, que é uma classe mais desclassificada que tem até hoje. Todo mundo pode ter dinheiro, todo mundo pode ter carro, todo mundo pode ter coisa boa, mas o pastor não, tem que andar mentindo, tem que andar rasgado, tem que não valer nada, porque senão o pastor, até hoje não era diferente daquela época. Quem era pastor era discriminado, não valia nada, porque não andava com os aromas, andava fedendo, vivia no sol, vivia no mato, não tinha valor nenhum. E eu vejo agora Davi expressando uma grandeza de Deus. Aí eu torno a falar para os irmãos quem era Deus para Davi naquele momento, o que Deus representava para Davi quando era jovens. Aí eu coloco para vocês essa pergunta: o que é Deus para vocês nos dias atuais? Todo mundo no banquete, Davi excluído. Imagina um dia de festa, lá do alto, porque sempre se pastoreava a ovelha no alto. Fica para longe. E ele vendo lá o forró cantando na cara dele, subindo lá em cima. A festa comendo solta, boi matando, todo mundo festejando, e Davi só vendo lá a festa de cima, porque ele não podia lá. Principalmente quando uma ovelha se dispersava do rebanho, aí é que a chapa esquentava. Eu sou pernambucano, oriundo de uma cidade chamada Bezerra, criado no meio de boi, vaca, a cidade ali. E eu passava 3, 4 dias lá na minha terra. Acho que tem algum nordestino aqui, até hoje virou festa, mas antigamente era uma profissão chamada pega de boi. Quando se fugia um boi, nós passava 3, 4 dias dentro
não tinha benefício nenhum. Ou a gente só matava o que comia, matava um animal, assava lá, pegava farinha. A única coisa que a gente dava era farinha e cebola e cuenca para fazer a bexiga. Matava um teru, seja o que matasse, fazia e comia. Enquanto trouxesse o boi, não saía de dentro do mato. Não era diferente como Davi. Enquanto não achasse a ovelha, não voltava para junto do rebanho. E eu vejo Deus lá de cima só contemplando. Aí o que Deus faz para Davi? Deus diz assim: eu vou causar situações na vida de Davi. Aleluia. Aí eu vejo Deus começar a trabalhar. Deus disse a Davi, a atenção que Davi tinha nas ovelhas. Por que, pastor? O senhor disse que ele tem atenção. Sim. Porque quando Samuel pergunta, ainda falta um. E o que é que ele está fazendo? Ele está lá cuidando das ovelhas. Ninguém falou que ele estava jogando bolinha de gude. Ninguém falou que ele estava brincando de estilingue. Jessé não falou que ele estava brincando de ping-pong. Não. Jessé disse que ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então faz o seguinte, manda chamar ele aqui. Mas, não. Manda chamar ele aqui. Por quê? Aí eu vejo a situação de Deus, do abstrato, chegando para o concreto. O que ninguém estava vendo no abstrato, Deus traz para o concreto. Você está entendendo? Não, vou dizer de novo. Vou dizer na nossa língua. O que ninguém estava vendo, Deus já estava vendo. Aí quer que não só senta na mesa quando ele estiver aqui, mas aí começa os questionamentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em que vocês têm se destacado na obra do Senhor? Será que essa é a hora do ensaio? Será que é na sua escola bíblica? Ou lá na casa de vocês, e eu direciono essa palavra para vocês. Será que é o mesmo jovem que está na igreja? Lá na escola, será que é o mesmo jovem que está na igreja? Porque Davi era Davi na casa dele, no pasto, no reino, aonde ele estava, ele era Davi. Aonde Davi pisava, ele era Davi. Não era Davi, não era Davizinho, não era Davi que cheirava ovelha, que matava leão, que defendia o que ninguém queria defender, que era a ovelha malhada, que era justamente para ser colocado de isca, para não pegar as ovelhas brancas, porque quem dava dinheiro era a ovelha branca. Eu não sei porque desde aquela época o povo tem discriminação com o preto, né? Misericórdia. A gente sofre até hoje, rapaz. Até hoje o neguinho sofre. Pastor, você pensa que não? Eu fui pregar num congresso de igreja que eu não dei, que eu não vou dizer o nome dela. Botaram lá, excluído lá, disse assim, era uma festa grande, 800 jovens no encontro. Me chamaram de irmãozinho, pregadorzinho, dinho, tudo carinho, botaram por cima de mim. Não, aí eu ouvi assim uma senhorita, quem vai pregar? Aí o primo da André, o pastor, disse assim, é ele. Era o pretinho. Não faltava mais nada de imã, ainda falaram, é o pretinho. E olha que eu era mais boa do que eu sou hoje, não era nem para chamar de pretinho, era para chamar de pretão. Velho. Mas o pretinho foi lá. E Deus com misericórdia usou o pretinho. E o que Davi agora? Quando Davi está chegando, aí todo mundo fica naquela expectativa. Imagina o cochichado. Imagina o alvoroço que está acontecendo agora. Nós só vamos sentar na mesa quando o pastor Manuel chegar. Glória a Deus. Nós só vamos sentar na mesa quando o Guiné. Por quê? Você não está entendendo, não. Nem Samuel estava entendendo. E aqui eu abro parênteses novamente. Tem coisas que Deus está fazendo que nem eu, nem os pastores que me arrebatam estão, nem os obreiros nunca vão entender, porque Deus sempre trabalha de uma forma que Ele quer. Eu não costumo dizer que Deus trabalha pela contramão, não, Deus trabalha na mão certa, porque Deus vê o que está certo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E eu digo de novo, enquanto ninguém estava vendo o que Davi fazia, todo mundo, ninguém estava vendo, mas Deus sabia. Aí quando Davi agora tem a ocasião de sumir até onde estava acontecendo o rebuliço, eu estou cantando porque meu Deus do céu, tem um negócio diferente aqui. E quando Davi chega já ungido rei, né? Davi já está ungido rei, dele foi levar comida para os seus irmãos. E o pega para capar estava acontecendo, quem mata o gigante, mas peraí, calma, que Davi está chegando. Deus queria causar uma situação
situação como ele sempre fez. Eu vi um pregador na internet pregando esses dias, e olha que eu não sou muito de acompanhar pregador na internet, não, mas ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: tem reboliço, ou que seja, tem bagunça que é o próprio Deus que causa. Rapaz, ele disse, tem bagunça que é o próprio Deus, que é que Deus causa no meio do arraial. Vem Davi para trazer bolacha, pãozinho de queijo, cafezinho quente, disse, irmão dele, pão, eu disse, ele está pensando que ele só vai carregar lanche. Teu tempo de carregar lanche vai acabar hoje, Davi. Aleluia. Tu não sabe o que vai acontecer. Você não pegou não, deixa eu dizer de novo. Teu tempo de carregar lanche acaba hoje. Glória a Deus. Tem muita gente que fica dizendo, Senhor, minha vida não muda, eu vou continuar desse jeito, não dá nada certo para mim, eu profetizo de novo aqui, debaixo da autoridade de Deus. Acabou esse tempo, agora é a revolução. Aí Davi sobe do lanche e já desce com espada. Olha que coisa doida. Aí chega o reboliço lá em cima, ele pega no reino, não, o seu rei, não posso usar porque não cabe nessa armadura. Deixa aqui com a minha pedinha aqui, puf, derruba o gigante e começa a mudar a história. Quando Davi mata Golias, todo mundo devocionando Davi. Davi matou um milhares aí, que negócio. Aí que irmão, vê se aparece mais irmão na história. Não aparece. Meu braço. Davi agora está sendo conduzido exatamente para onde Deus quer. Eu vou dizer de novo, Davi agora está sendo conduzido, ou melhor, para o que Deus já tinha preparado para ele. Aleluia. E que você não consegue enxergar, o que eu não consigo enxergar, Deus já está preparando. Imagina se Deus falasse para a gente qual era a trajetória que tinha de ser tomada. Imagina se Deus aqui falasse para Daniel o que ele ia passar. Não. Imagina se Deus falasse para José que ele ia ser acusado, que ele ia ser encarcerado. Imagina se Deus falasse para Jeremias. Ninguém queria ir, meu irmão. É por isso que Deus vai sustentando. E a gente diz, eu não aguento essa prova. A prova passa que a gente nem vê. Eu não aguento mais essa luta. A luta vê que a gente nem. A luta passa que a gente. Eu já não aguento mais essa perseguição. A perseguição passa que você nem sente mais. Esse ano eu não aguento mais. O ano está passando e você está vencendo. Porque Deus, Ele vai tornando o caminho. Ele vai fazendo você atravessar por onde você não imagina. Talvez você já pode ter ouvido isso por palavra de efeito, mas eu te digo debaixo da autoridade de Deus. Deus sempre está do teu lado, te protegendo. Já disse o salmista, para que você não tropece com seu pé em pedra. Irmão, se Jesus sair de perto não um pouquinho, o diabo suga a vida no dia, igual uma cobra. Um minutinho só. Se o Senhor se afastar da gente um pouquinho só, primeiro, que nós somos homens, sujeitos a falhas. As coisas do mundo são boas. Não me vem dar aqui uma de Santa Rama dizer que não é bom dançar, que não é. Meu irmão, tem coisa boa demais, meu irmão. Eu, quando era mais magrinho, corria atrás do dia elétrico 3 dias. Esse negócio bom. Botar uma batata, botar um trio elétrico, uma latinha de cerveja, era a coisa melhor do mundo. Só que tudo isso te leva à destruição. As coisas que chamam a atenção para nossas vidas, para a nossa vida, o que chama a atenção não é o que está aqui dentro. A gente só vai entender o que está dentro da palavra, só vai nos chamar a atenção quando a gente faz, quando a gente se entrega, quando a gente se dedica ao Senhor e diz assim, Senhor, agora eu quero viver algo novo na minha vida. Eu quero viver algo sobrenatural. O Senhor vai conduzindo, mas a decisão é nossa. Eu repito de novo, o Senhor vai nos conduzindo, mas a decisão é nossa. É a gente entender que o que eu estou fazendo não vem de mim. Eu tenho que entender que o que está acontecendo na minha vida não são dos meus planos, porque os nossos planos são diferentes do plano do Senhor. Aleluia. A gente vai sendo levado por uma condição diferente que nunca imaginava na nossa vida. Aí de repente, como eu falei aqui, eu vejo um jovem feito Simon, um jovem perturbado, drogado, viciado, e hoje está aqui para a glória de Deus, ganhando vida para o Senhor. Não somos nós. E agora onde o sol está? Inserido no meio da sociedade, inserido no meio da igreja. Ninguém imaginava, nem ele mesmo sonhava com isso, mas o Senhor vai tomando o caminho, o Senhor vai dando forma, o Senhor vai levantando. Eu tenho uma palavra profética para falar nessa noite, em nome de Jesus. Há uma condição, há um caminho
Vai levar. Davi derruba o gigante. Já estou me adiantando já aqui. Agora Davi está salmodiando. Levita, rei. Olha o que Davi recebe. Davi, que era pastorzinho de ovelha, andava fedido, não tinha valor nenhum. Agora está andando cheiroso, bonito, com vestes reais. E se não bastasse isso, irmãos, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando Samuel vai até ele, a Bíblia diz que naquele momento, depois de ungido, além de ungido, ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, e o que é que significa? Ele estava cheio de entendimento de Deus na sua vida. Davi cresce, o reino de Davi cresce. Eu fico imaginando, quem lembra que quando Davi estava na caverna de Adulão, a chapa esquentou, Davi pega matar os profetas, Davi morre, mas Davi não, peraí, mas eu tenho que buscar o Senhor novamente. Tudo que acontecia na vida de Davi, Davi buscava o Senhor. Se acontecesse algo bom, ele buscava o Senhor. Se acontecesse algo ruim, ele buscava o Senhor. Se as coisas não estavam dando certo, ele buscava o Senhor. Se estava dando errado, ele buscava ao Senhor. Porque naquele momento o entendimento dele era voltado para Deus. E ele sabia que se no mar, que se na terra, que se no sol, que se na lua, alguma coisa acontecesse, ele estava sendo conduzido por Deus. Davi ficou adulto. Já estou partindo dos finais. E o versículo dele: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Era aqui que eu queria começar a pregar, mas já vou partir dos finais. Prova e conheces as minhas inquietações. Eu vou dizer de novo essa palavra. As minhas inquietações. O que tem tirado o teu sono? O que tem provocado? O que tem desviado a tua atenção daquilo que Deus preparou para a tua vida? Porque agora aqui Davi já não é mais aquele jovem. Davi já não tinha mais essa vitalidade espiritual aqui. Então ele está orando ao Senhor, ele está buscando algo ao Senhor. Ele está se oprimindo ao Senhor, ele está mostrando a onipotência, a onipresença, a onisciência do Senhor, mas de uma forma agora em cântico, porque o coração dele está batendo. Ele disse: Senhor, tu conheces as minhas inquietações. O que tem tirado o meu foco da tua presença? O Senhor conhece o que tem tirado o meu sono, onde o meu coração agora está batendo mais forte, para onde eu tenho focado. Aconteceu algo aqui muito interessante. Parou a internet, parece que parou o culto, porque a gente já não canta mais com a internet. Parece que está tudo travado, porque estamos voltados para as coisas terrestres. Eu cresci na igreja que quando tocava um violão era coisa muito boa. Aleluia. Quando se tinha um violão para tocar era coisa muito boa. Glória a Deus. Ah, pastor, mas o senhor queria voltar lá atrás? Claro que não. Hoje o pessoal aqui é muito difícil buscar o Senhor que nada. Difícil na época da minha mãe, que quando minha mãe ia para o monte, o pastor falava que a minha mãe ia se prostituir com o pastor no monte. Aí era difícil. Hoje em dia a gente pode ser crente do jeito que a gente quer. A dificuldade é se nós iremos se encontrar com Deus do jeito que nós queremos. A grande diferença é se nós chegaremos até o céu. Porque da maneira que a gente quer, a gente pode fazer tudo. Ninguém me impediu de fazer nada. Mas Davi estava dizendo: Senhor, as minhas inquietações, o Senhor me sonda. O Senhor sabe que eu não sou mais o mesmo que te buscava de madrugada. O Senhor sabe que o meu coração já palpita por outra coisa. Lembra lá no Salmo 51 o que é que ele vai dizer? No Salmo 51 ele estava se entregando para Deus. Ele estava dizendo: olha, Senhor, eu sei que quando eu
pego as coisas, eu sucumbi. E agora eu não quero mais me preocupar com uma coisa. Olha, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Que sacrifício eu te dou todo dia. Só não retiro de mim a tua presença. Olha o que Davi disse. Ele estava no diálogo com Deus. Ele tinha, imagina que ele está aqui, Deus está aqui, Davi está aqui, ele conversando com Deus e Senhor, o Senhor sabe, né? Agora, por favor, tudo isso aí, ó, são coisas. Tudo que está acontecendo foram através das coisas. Eu perdi um maior, profundo contato com o Senhor por causa das coisas. Eu perdi a profundidade da minha. Eu não cheiro mais a ovelha por causa das coisas. Eu não cheiro mais. Eu não sou mais o mesmo por causa das coisas, pastor. E eu não estou falando do que você não pode fazer. Quem não almeja as coisas, quem não almeja um bom salário, quem não almeja uma coisa, uma casa boa, um carro bom, ter uma vida confortável, eu não estou falando disso. Eu estou falando que isso não pode impedir você de se dedicar mais ao Senhor, às inquietações do teu coração. Ele diz assim: olha, Senhor, sonda-me. Aí eu vejo uma vírgula aqui. Mas por que ele está dizendo assim? Sonda-me, Senhor. Eu vou falar para você. Lá no versículo 1 ele diz: Senhor, tu me sondas e conheces o meu entendimento. No versículo 23 ele está dizendo assim: Senhor, sonda-me, e tem uma vírgula. Há uma fala de Jesus aí. Eu tenho a terceira série do ensino fundamental, mas eu entendo um pouquinho da língua portuguesa. Se eu estiver errado, alguém me corrige. A vírgula significa uma pausa. Tem algum professor aqui, para ver se eu estou enganado. E ele está no diálogo com Deus e ele para. Ele diz assim: Senhor, me sondas novamente. Lá no versículo 1, ele diz assim: Senhor, tu me sondas. Mas ele está dizendo assim: eu acho que o Senhor está me sondando mais agora. Dá para o Senhor me sondar novamente. Ele está dizendo assim: dá para o Senhor me alertar novamente. Ele diz assim: Senhor, dá para o Senhor passar o raio-x em mim novamente. E ele está dizendo assim: eu não quero viver com essa vida de inquietação. Eu não quero viver mais essa vida. Então ele diz assim: eu vou ler para você entender aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ponto e vírgula. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Ele questiona a si mesmo perante Deus. Eu vou aqui de novo. Prova-me, meu Deus do céu. Olha o que ele diz. Prova-me, vírgula novamente, e conheces as minhas inquietações. Ele está dizendo: Senhor, em minhas palavras, como bom pensador, Senhor, quer me botar para o pasto de novo? Quer que eu vá pastorear a ovelha novamente? O Senhor conhece a minha inquietação. Ele está dizendo para o Senhor: essas inquietações tem me tirado da tua presença. Essas inquietações, a minha mente agora está voltada para os problemas do reino, para o problema de A, para o problema de B. Eu não consigo mais focar. Eu tenho um recado de Deus para dizer para você, que a gente vinha conversando dentro do carro. Enquanto Deus, pastor, é frase e efeito? Não, é realidade. Enquanto Deus não se tornar o centro da nossa atenção, nós não chegaremos a um patamar maior espiritual com Deus. Aí a gente fala hoje em dia: porque não levanta paralítico mais, porque não tem batismo do Espírito Santo mais, porque as nossas inquietações não estão sendo voltadas para o centro que é Cristo. Na minha época, quando jovem, se cantava o hino da harpa em capela, e Deus batizava o jovem, e Deus salvava o jovem. O coral era a coisa mais linda do mundo. Nós temos internet, nós temos camiseta bonita, nós temos som bom, nós temos alegria, mas as nossas inquietações não nos levam ao centro da vontade de Deus. Aleluia. Não nos leva, porque a gente estamos pensando em tudo menos na presença de Deus. Aí eu vou para o versículo 24. Olha o que ele diz. Eu já paro no final.
se em minha conduta algo que te ofende, vê se em minha conduta há algo que te ofende. Você tem coragem de perguntar isso para Deus aí? Quem tem essa coragem? Quem tem essa coragem de dizer assim: Senhor, passa um raio-x aqui? Quem tem essa coragem? Porque quando a gente dobra é muito difícil. A gente vê as orações da Bíblia, a gente vê as orações atuais. Ele diz: vê se em minha conduta algo que te ofende. Aí ele diz, aí vejo a Bíblia novamente, e dirige-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: Senhor, me conduz novamente ao teu reino. Em alguns momentos dessa frase, se você for fazer a exegese, você vai entender que por algum momento ele queria culpar o Senhor. Foi o Senhor que me deu o reino, eu não pedi nada. Faz o exegese da palavra para você ver. Ele estava dizendo assim: Senhor, lá ele diz, no versículo 1, Senhor, tu me sonda. Agora ele está pedindo para o Senhor sondar novamente. Peraí, o mesmo Deus que tinha o poder de sondar, agora tem que ter permissão para sondar novamente? Não! Senhor, vou fazer um contexto e dizer assim: Senhor, eu não pedi rei, o Senhor me deu. Eu não pedi a filha do rei, o Senhor me deu. Eu não pedi exército, o Senhor me deu. E tudo isso me agravou algo, tudo isso me trouxe algo que está causando inquietações. E eu não sou mesmo aquele Davi, pastor de ovelha. Eu não sou mesmo aquele Davi que derrubou Golias. Eu não sou mesmo aquele Davi cheio do Espírito Santo. Então, se o Senhor me corrigir, o Senhor vai me mostrar novamente o caminho da eternidade. Ele estava dizendo em poucas palavras: eu abandono tudo, como ele disse lá no Salmo 51. Eu largo tudo, mas eu não posso perder a minha vida eterna. Eu abandono tudo. Aí eu repito: quais são as tuas inquietações na presença do Senhor? O que tem te tirado do foco da presença de Deus? O que tem te tirado do foco? Pastor, eu já falei, eu falo isso com propriedade. Por algum momento eu tenho orado ao Senhor. Há uns 20 dias atrás, e minha esposa veio no culto. E quando eu cheguei em casa, pastor Léo, eu dobrei o joelho e disse: Senhor, me enche novamente. Eu dobrei os joelhos e disse: Senhor, me usa novamente. Eu tenho saudade de quando o Senhor me usava, eu ia para os congressos e eu via surdo ouvir. Eu via câncer ser vomitado. E a gente não tinha toda essa tecnologia. Pelo poder da palavra, pela oração, as pessoas eram curadas. E eu vi as pessoas mandando testemunho. O missionário Rogério daquele dia e tal. E eu falei esses dias: Senhor, me usa novamente. Porque as coisas foram acontecendo, foram nos trazendo inquietações. A gente não tinha conforto nenhum. Eu e minha esposa andava numa beline velha, que o obreiro lá do pastor Levinho, lá de Avaré, o irmão Júlio, evangelista do que deu para a gente dar. E que essa belinha velha enchia de jovem e fazia e ganhava almas para o Senhor. E por muitas das vezes eu tive carro no ano, sem carregar alma dentro. Por muitas das vezes a gente chegou lá no Paraguai, minha esposa doente, a gente pregando no Paraguai, no Uruguai, sem o Gabrielzinho pequenininho, sem nada, sem recurso nenhum, um celular que não tinha internet, com nada, e a gente fazia obra do Senhor e ganhava almas. E hoje, como era recurso que a gente tem, eu fico perguntando: Senhor, me usa novamente. Eu tenho saudade de ganhar almas para ti. Quantas coisas não aconteceram? Quantas coisas não aconteceram? Eu estou dando um conselho para vocês, jovens. Aproveite essa época. Enche-se de Deus. Eu dou um conselho para a igreja. Enche-se de Deus novamente. Enche-se de Deus. Deixa Deus te usar novamente. Porque hoje estão restringindo o Espírito Santo. Já não pode se falar mais em línguas. Já não tem mais dom de interpretação de línguas. Já não tem mais profecia. Porque agora vem uma teologia do inferno, que não se pode
tecnologia, claro, eu estou com um tablet aqui, pregando. Me dá a facilidade de ver os textos e contexto que eu ganhei do meu amigo, pastor Diogo Rufaz, americano. E quantas das vezes eu nunca imaginei que eu estar com uma ferramenta dessa na mão, que ao mesmo tempo eu posso ler, ao mesmo tempo eu posso pegar um contexto. Mas isso aqui me tirou da pesquisa de folhear a Bíblia Sagrada. De quando a gente íamos lá na Conde de Sazeda comprar referências bíblicas, comprar livro. Eu comprava a Bíblia NVI e comprava o livro que explicava ela. Eu tinha a Bíblia Thompson e pegava o bico e saía folheando até achar. Era como era nós antigamente na biblioteca. Para a gente fazer um trabalho da escola, tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, pesquisar. Era muito bom, a gente se aprofundava. Hoje, se chegar no irmão Hugo aqui, irmão Hugo, quem era Davi? Acabou. E ainda tem gente que você não precisa nem ler. Aparece um negocinho assim, ouvi. Davi era tal. Não precisamos mais ler, porque o irmão Hugo fala tudo pra gente. Aí quando a gente começa a ler a Bíblia, eu parei um momento. Eu sempre leio a Bíblia no celular, no tablet. E eu peguei minha Bíblia em casa e comecei a ler. E por um momento, quando eu estava lendo a Bíblia, o Senhor percebeu, pastor. Ela começou a ficar molhada. As minhas lágrimas estavam caindo sobre ela. E naquele momento o Senhor falou comigo: quais são as tuas inquietações? O que tem te tirado desse momento tão especial que é se envolver comigo? O ser humano sempre busca facilidade para si. Davi, ao invés de ir para a guerra, Davi manda os seus soldados. Eita, está vindo do céu agora, eu tenho que falar. Ao invés da gente buscar, nós temos terceirizado a busca. Ao invés da gente orar, nós temos terceirizado a oração. Ao invés da gente clamar,